E eu já vou chegando com a informação importante envolvendo Matias Vina no Flamengo. Porque a situação é o seguinte, cara, o Flamengo não fez proposta, ainda não realizou uma proposta por Matias Vina? Será que realmente é isso que está acontecendo? Será que todos os portais estão mentindo? Não, não pode ser, cara, não pode ser. Eu vou falar sobre isso com vocês, vou falar também sobre a situação envolvendo Léo Ortiz, tá? Temos mais detalhes. Situação envolvendo Luiz Henrique. Flamengo não tem que estar ficando aí nesse negocinho de bajular jogador, não. Flamengo não tem que ficar bajulando jogador. Uma hora o jogador diz que não vem para o Flamengo, a prioridade dele é o Fluminense. Outra hora o empresário de Luiz Henrique fala que o Flamengo é a última opção para Luiz Henrique. Uma hora o jornalista traz a informação que o Flamengo ainda não desistiu da contratação de Luiz Henrique. O Flamengo tem jogador muito melhor que Luiz Henrique dentro do elenco. Eu vou explicar aqui para vocês. E inclusive tem um nome aí no mercado que os torcedores do Flamengo, inclusive, já vê como realmente, né, uma grande contratação para 2024. Ou seja, um jogador. O Flamengo tem que deixar esse negócio de Luiz Henrique de lado e partir para quem realmente gostaria de defender as cores do manto sagrado. Essa é a minha opinião. Jornalista realmente rasgou elogios à contratação do Flamengo sobre Nicolás de la Cruz, inclusive, né, falando sobre um desfalque imenso que o River Plate agora vai ter durante aí o resto da vida em relação a Nicolás de la Cruz. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Wesley. O Wesley que apareceu em uma lista de jogadores mais promissores do mundo em sua posição. E eu vou falar para vocês, tá? Ficou entre os 5. Da lista de 30, o Wesley ficou entre 5. Mano, sensacional. O Flamengo precisa valorizar realmente, né, as suas promessas, seus jogadores de base. Eu vou falar sobre isso aqui, mas antes, deixa eu convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. E eu já começo falando sobre o Wesley, lateral direito do nosso Mengão Queridão. A gente sabe que o Wesley foi aí realmente, né, utilizado durante toda a temporada de 2023, inclusive muitas das vezes, a maioria dos jogos de 2023 foi como titular. E segundo as informações publicadas aqui, ó, pelo Paparazzo Rubro-Negro, que diz o seguinte: o lateral direito Wesley apareceu em uma lista de jogadores mais promissores do mundo em sua posição, feito pelo Futebol Observatory. O cria é visto como um atleta de muito talento e obteve uma ótima pontuação de 83 pontos. Camisa 43 do Flamengo, o defensor é o único representante brasileiro no ranking de 30 nomes. E olha só os primeiros 5 colocados, inclusive o Wesley é o 5º colocado aí, né, como dos maiores promessas, jogadores promissores de sua posição na lateral direita. Primeiro lugar ficou aí com Arnal Martínez do Girona. Segundo colocado ficou com Rico Leves do Manchester City. Terceiro colocado Agustin Giai do São Lourenço. Quarto colocado João Sanches do Sevilha da Espanha. E em quinto colocado de uma lista de 30 nomes, o Wesley ficou na 5ª colocação. O Wesley França, com 20 anos, realmente aí é cria do nosso Mengão Queridão, arrebentando aí. Não é a primeira vez que acontece isso, tá? Não é a primeira vez. O Wesley foi figurinha, como eu já falei para vocês, presente entre os 11 titulares do Flamengo durante a temporada 2023, após a chegada de Jorge Sampaoli. O jogador de 20 anos começou a ganhar bastantes oportunidades. Nesse ano participou de 56 jogos e marcou 2 gols, ambos de peso. Um contra o Atlético Mineiro, naquela virada no Independência, e contra o Racing pela Libertadores da América no Maracanã. O Wesley aí, parabéns o Wesley. E o Flamengo precisa também ficar ligado realmente aí em suas promessas. O Flamengo tem jogadores que devem aí ser negociados, principalmente dessa posição, e um deles é o Wesley. Não é à toa que clubes como realmente do velho continente, futebol europeu, estão de olho no nosso garoto Wesley. Bom, vamos falar agora sobre a contratação de Nicolás de la Cruz. Isso porque Lédio Carmona, lá do Seleção Sport TV, ele rasgou elogios à chegada de Nicolás de la Cruz, falou sobre o grande desfalque que o River Plate agora
vai ter realmente com essa saída de Nicolás de la Cruz. Falou que mesmo apesar do Arrascaeta o Flamengo ter pagado um valor mais alto por Arrascaeta, foi um total de 83 milhões de reais, essa contratação de Nicolás de la Cruz se torna a maior contratação da era Rodolfo Landim. Olha só o que ele falou. Arrascaeta foi uma grande contratação do Flamengo, mas pelo tamanho do de la Cruz no mundo e pelo desfalque que o clube impõe ao River Plate, de la Cruz é a maior contratação da era Rodolfo Landim, mas fica cabeça com Arrascaeta. De la Cruz é titular do River Plate da Argentina há 6 anos e hoje é o melhor jogador do time, que é adversário direto do Flamengo na Libertadores. Isso já é um ponto a favor. Ele é titular do Uruguai. Arrascaeta é reserva dele. É um jogador conhecido pelos principais clubes do mundo e poderia muito bem ter ido para a Europa. Certamente teve proposta, talvez não do tamanho que ele merece. Olha só, hein? Rasgando elogios ao Nicolás de la Cruz, o novo reforço do nosso Mengão queridão. E você, nação, o que vocês acham sobre a situação dessa contratação de Nicolás de la Cruz para 2024, novo reforço do Mengão queridão? E já começa a pré-temporada junto com o elenco do mais querido Brasil. Isso é sensacional. Nicolás de la Cruz, grande contratação mesmo do nosso Mengão queridão. Bom, se falando em contratações, vamos falar sobre a situação envolvendo o atacante Luiz Henrique, 22 anos, jogador revelado nas categorias de base do Fluminense, que hoje, atualmente, defende o Real Betis da Espanha. Só que neste momento o Flamengo tem olhares para esse jogador. Só que o jogador, por outro lado, já deixou claro que não tem o interesse algum em defender as cores do nosso Mengão queridão. Segundo as informações, é que é o seguinte, o Flamengo ainda não desistiu de contratar Luiz Henrique. O Fluminense já chegou a fazer uma proposta pelo atacante. O Fluminense não quer perder o jogador que é cria da base dele, justamente para reforçar um rival, que é o Flamengo. Nesse momento, a gente já viu inúmeras vezes entrevista do Luiz Henrique falando que nunca joga no clube de regatas do Flamengo. Mas aí o Flamengo nunca desistiu. Inclusive o Vene Casagrande trouxe aqui, ó. O Fluminense entrou em contato com o Luiz Henrique através de Fred para apresentar o projeto do Flu a ele e entrando de vez na briga com o Flamengo para ter o atacante. Hoje, no Betis, o tricolor, além de ver em Luiz Henrique um grande reforço, não quer perder o atleta para o rival. O Flamengo continua tentando também e não desistiu. Fla-Flu nos bastidores do mercado da bola. Mano, o que acontece é o seguinte, o Flamengo precisa realmente cair na real, né? Porque agora, segundo as informações que temos, informações trazidas inclusive pelo jornalista Renan Moura, é que o empresário de Luiz Henrique não dá preferência ao Flamengo. E caso saia do clube espanhol, é provável que o rubro-negro seja a última opção dele. Mano, é incrível isso. Para que o Flamengo vai estar atrás de Luiz Henrique? Flamengo já sabe. Luiz Henrique não quer jogar no Flamengo. O Flamengo vai contratar um cara que não quer, vai vir com má vontade e jogar no Flamengo. Agora, quando ele rejeita o Flamengo, coloca o Flamengo na última opção, sabendo ele que o Flamengo é o único clube neste momento, de fato, sem clubismo, mas vamos ser sinceros, que pode ir lá e pagar e comprar, né, o Luiz Henrique. Mas, na minha opinião, se eu fosse o Flamengo, sendo a diretoria do Flamengo, deixava isso de lado e partia para outra. Eu já falei sobre a situação envolvendo Matheus Gonçalves, é um ponta direita, estava no Red Bull Bragantino por empréstimo, retornou ao Mengão queridão a pedido do técnico Tite. Tite vai ficar observando o Matheus Gonçalves durante a temporada de 2024. Inclusive, o Flamengo tem Matheus Gonçalves como uma grande futura venda aí, se tornando uma grande venda em um futuro próximo. Então, assim, Matheus Gonçalves é um nome que eu acho que realmente o Flamengo poderia aproveitar muito bem nessa temporada 2023. Mas outro nome que já foi especulado no Flamengo e agora a torcida começa a movimentar na web, que é a situação envolvendo Benjamin Rolaiser, ponta direita do Estudiantes La Plata da Argentina, 23 anos, jogador que chegaria realmente para reforçar o nosso Mengão queridão. Inclusive, alguns tweets já vêm sendo movimentados em relação ao Benjamin Rolaiser, atacante que chegaria para reforçar o mais querido Brasil, a mesma posição de Luiz Henrique. Só que segundo o portal Transfermax, hoje o valor de Benjamin Rolaiser é de 10 milhões de euros.
10 milhões de euros. Não sei se o Flamengo realmente, né, negociaria por essas cifras. Ou melhor, se o Estudiantes La Plata realmente está disposto a negociar o jogador por esse valor. Tudo vai depender de uma negociação. Não que o Flamengo esteja fazendo nenhuma proposta nesse momento, tá, gente? A torcida já começa a colocar, ó, vamos atrás de Benjamin Rolaisen. É um grande nome para reforçar o nosso Mengão queridão. E é claro que a gente vai seguir focado com tudo. Na minha opinião é essa. Flamengo descarta o Luiz Henrique, deixa o Fluminense levar ele e fim de papo. Bom, mas vamos mudar de assunto agora e vamos falar sobre Léo Ortiz. Novamente, Henrique, Léo Ortiz sim. Léo Ortiz sim. O Flamengo tem negociação com o jogador e a gente vai estar sempre atualizando aqui para vocês. Eu não posso deixar por esquecido a situação do Léo Ortiz. Agora a situação envolvendo Matias Vina, temos uma informação importante que eu fiquei meio assim, cara, será que realmente isso está acontecendo, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês. A situação do Léo Ortiz é o seguinte: o Flamengo encaminha já todos os detalhes finais, né? Como a gente já trouxe aqui para vocês. O Flamengo espera anunciar Léo Ortiz já agora antes do dia 31 de dezembro, agora antes do final do ano. Então o Flamengo pretende realmente dar um presente de ano novo para a nação rubro-negra. Já deu presente de Natal, agora quer dar um presente de ano novo, que nesse caso seria o zagueiro Léo Ortiz. Léo Ortiz é o desejo do jogador de defender as cores do nosso Mengão queridão e o negócio está muito bem encaminhado. Agora a situação a Matias Vina é o seguinte: uma informação que foi trazida pelo jornalista Renan Moura que me deixou com a pulga atrás da orelha. Por quê? Todos os portais de ESPN, todos os jornalistas, todo mundo que cobre o Flamengo sabe que o Flamengo já tem um acordo com o jogador, sabe que o Flamengo já negocia com a Roma da Itália. Só que agora o Renan Moura trouxe o seguinte: durante o programa Olho no Lance, ele falou o seguinte: Thiago Pinto, diretor de futebol da Roma, afirmou que o Flamengo ainda não realizou proposta pelo lateral esquerdo Matias Vina. Entretanto, o time italiano é irredutível pelos 10 milhões de euros, algo em torno de 53 milhões de reais na cotação atual. Sem ofertar este valor, o uruguaio seguirá emprestado ao Sassuolo, também da Itália. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acham sobre a situação? Será que realmente o Flamengo não fez nenhuma proposta? Eu não estou aqui realmente falando que o jornalista Renan Moura está falando está correto ou não está correto, mas a informação que temos é essa: o Flamengo tem negociação sim com a Roma da Itália. E vamos ver o que deve acontecer nos próximos dias. Seguir focado, sempre se dedicando, buscando todos os detalhes e informações para deixar vocês sempre muito bem atualizados. E eu prometo, vou trazer atualização sobre a situação envolvendo Matias Vina. Por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal. Confere se está inscrito, confere se não está ativo. Se não tiver, dá essa moral pra gente. Inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Valeu? Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.